Podcast Pode Incendiar. Oferecimento: Casa das Bombas e Ferragens e Supercar Centro Automotivo. Fala, minha gente bonita, povo santo de Deus, sejam muito bem-vindos ao podcast mais carismático do Brasil, o Pode Incendiar, iniciando nessa noite de quarta-feira. Seja muito bem-vindo. Você que está saindo do trabalho, olha, já conecta aí na Rádio Alvorada 106.3 FM. Você que está em casa, ó, sintoniza aí, porque hoje o programa tá demais. E você que nos acompanha através das mídias sociais do YouTube da Rádio Alvorada, seja muito bem-vindo. Já comenta, ó, estou aqui e o que você aguarda hoje. Sabe que o Pode Incendiar tem o objetivo de levar aí a cultura de Pentecoste. E nós estamos aí no mês missionário e hoje nós vamos falar de uma missão magnífica, muito bonita e enviada por Deus para nós aqui. E hoje eu tenho aqui uma presença ilustre aqui no nosso meio e vai falar um pouquinho da sua vida, da sua história, contar um pouquinho da sua missão e que o reflexo da missão dele pode acarretar nas nossas vidas. Seja muito bem-vindo, Diácono Moacir, muito obrigado. Boa noite, Wesley. É uma alegria estar aqui, o convite, para que pudéssemos estar aqui conversando um pouco sobre a missão diaconal. Exatamente. Principalmente aqui na Arquidiocese de Londrina. Então você que está nos acompanhando aí, minha gente bonita, hoje nós vamos falar aqui da missão do diaconato permanente. O que é, como nasceu, qual o objetivo. E hoje nós temos aqui o diácono Moacir, ele vai falar um pouquinho. Então pega aqui, ó, você que está nas redes sociais, já compartilha o link. Você que está aí ouvindo aí pela rádio, já manda uma mensagem, ó, hoje está especial, está diferente, hein? Diácono, se o senhor puder aí invocar a Santíssima Trindade para que a gente possa iniciar o nosso programa, porque aqui é um ambiente oracional. O nosso objetivo aqui é levar o Espírito Santo através das histórias, das informações que o povo de Deus traz aqui para nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, amém. Diácono, fala para mim um pouquinho da sua vida. Antes de a gente falar da missão do diaconato, o senhor tem o diaconato, traz antes do diaconato permanente, tem outras missões, né? Então, um pouquinho da sua vida, sua história na igreja. Sempre católico, nunca católico, católico mais ou menos, se converteu, como que é isso? Até a gente chegar na missão do diaconato. Olha, Wesley, eu venho de uma família que morava na área rural, no interior de São Paulo, e a família católica. E nós participávamos todos os domingos em uma capela lá no bairro Salto Alegre, na cidade de Murutinga do Sul. Não é no Paraná? Não, no interior de São Paulo. No interior de São Paulo. Aí depois eu saí para estudar, né, fora da cidade e continuei católico participando, mas nunca tive a oportunidade de participar de grupo de jovens. O senhor nunca passou de grupo de jovens? Não. Na época estava bastante envolvido com os estudos e os grupos de jovens na cidade onde eu morava lá não tinha, mas nós íamos à missa e fizemos a catequese, batizado, crismado, primeira comunhão e depois 1977, né? Aí eu me casei com a Wanda. E aí as coisas mudaram. Olha, eu quero aqui interromper para mandar um abraço para a Wanda. Wanda, a paz de Jesus, minha irmã, que Deus te abençoe. Ó, fica aqui o meu abraço. E a Wanda tem uma história aí importantíssima. O senhor, ó, vocês viram já, gente, que chega e respirou. Ó, tudo mudou. Tudo mudou. Continua, diácono. Mudou pelo seguinte, a Wanda sempre teve os pais muito participativos na igreja. E nós, a minha família, nós éramos de missa, mas o pai dela era de fazer a leitura da Bíblia depois do trabalho na área rural. Juntava lá os 9 irmãos, a Wanda, e fazia a leitura diariamente para eles. Então, quando nós começamos a namorar, que eu fui saber dessas coisas. Isso, né?
E durante o namoro eu chegava lá, eles estavam ou rezando o terço ou lendo a palavra de Deus, e aí o pai dela falava, senta aqui também. Então isso foi me chamando a atenção. E aí nós nos casamos, e aí eu já morava aqui em Londrina, né? Eu vim para Londrina em 1973, em 77 nós casamos. E a Wanda sempre teve assim uma procura maior pela igreja. Eu gostava de jogar minha bola de domingo, mas ela falava, não, vamos na missa. Então aquilo, eu fui sendo levado. Eu sempre acreditei em Deus, mas fui levado. E por ela, e ela sempre incentivando para fazermos as orações. Aí nasceu o filho, ela passou por um período difícil de doença também. E aquilo nos aproximou ainda mais da igreja. Então, aí, passados uns 10 anos de casado, eu fui fazer uma pós-graduação lá em Campina Grande, na Paraíba, um mestrado em Economia Rural. Lá no Nordeste. Lá no Nordeste. Enquanto nós estávamos aqui, a Wanda sempre falava, vamos participar de um grupo de casais, eu tenho vontade. Mas eu sempre me esquivei, sempre não quis. Continuava acreditando. Aí fomos para Campina Grande. Chegamos lá no primeiro domingo que nós fomos à missa. A Wanda já acabou a missa, ela correu lá na sacristia para falar com o padre. Aí de fato, Wesley, as coisas mudaram mesmo. Porque o padre que nos atendeu lá, ele tinha um amigo que morava aqui em Londrina, perto de casa, que a gente conhecia. Nossa, que coincidência. Ou melhor, providência, né? Providência, né? E aí eu só olhando ali, a Wanda conversando com ele, me arruma um encontro de casais, nós não conhecemos ninguém aqui. Ele, não, pode deixar que eu vou arrumar. E esse padre, hoje ele é bispo de Palmares, Dom Genival. Aí ele arrumou o Encontro de Casais com Cristo, 1986. O ECC, né? A universidade entrou numa greve e eu tive toda a chance possível de fazer o ECC. Então, esse encontro do ECC mudou a nossa vida. Porque aí voltamos para Londrina e aí a participação minha foi maior. Foi diferente, né? Foi diferente. Aí eu já tinha mais gosto. Pela igreja, pela participação. E aí fomos participar no Paróquio Coração de Maria. Olha e aí. Lá tem o grupo Palavra Viva, que eu tenho muita gratidão por eles. Olha, povo santo, várias coisas importantes aqui que o Tiago está falando. Primeiro eu quero falar com você que está nos ouvindo. Talvez aí você está aí passando por algumas situações e pedindo a Deus aí uma resposta, um direcionamento. Que tal aí, você que é casado, fazer um encontro do ECC? Que tal tirar aí um tempo aí para fazer um encontro de casais? Inclusive aqui na Arquidiocese de Londrina teve inúmeros esse ano e vai ter ainda mais, até novembro, dezembro vai ter encontro. Então, tira esse tempinho. Talvez você tá dando muita desculpa, talvez é a bola, talvez é os estudos, mas se você está ouvindo isso, com certeza é porque Deus quer tratar de você. E aí, o senhor também falou do Palavra Viva. Então, manda um abraço lá pro povo lá do Palavra Viva. Um abraço lá pro Palavra Viva. Tenho muita gratidão por eles. Lá eu me senti bastante acolhido. A Wanda já participava 2 anos. E aí o pessoal me convidava. Você não vai vir, tal. Aí eu peguei e fui. O povo de grupo de oração é insistente, né? Não, eles são insistentes mesmo. E eu tenho muito carinho por eles, porque toda segunda-feira eu vou fazer celebração ali no Coração de Maria e tenho a graça de encontrá-los. Aí meu filho também toca lá, baixista lá no grupo. Então foi ali. Aí eu fiz experiência de oração logo em seguida, que marcou minha vida também. Foi aquele encontro fechado, começava na sexta e terminava no domingo? Mas a gente ia dormir em casa porque fizemos na paróquia mesmo ali, né? Foi aberto. Mas foi assim, foi muito importante essa participação na experiência de oração. Porque daí, quando terminou a experiência de oração, nossa, eu era uma outra pessoa. Confesso para você
que eu era uma pessoa diferente, olhava assim com gosto de participar da igreja. Nossa, como a nossa igreja é bonita, olha lindo, que coisa interessante. E tem o grupo, e aí entrei naquela sequência de participar do grupo, do abastecimento, no grupo. Formação. E nesse período eu estava assim no auge da minha profissão, no meu trabalho profissional. Então segura só um pouquinho, Diácono. Segura, porque nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, tá? E aí, minha gente bonita, o nosso programa tem o oferecimento da Casa das Bombas e Ferragens e Supercar Centro Automotivo. Casa das Bombas e Ferragens, referências em bombas d'água para poços, irrigação, uso predial e soluções completas para chácaras, sítios e áreas rurais. A Casa das Bombas oferece uma linha completa de utensílios para a sua casa, seu comércio, seu restaurante, além de fogões a lenha, fogões a gás, churrasqueiras e muito mais, sempre com qualidade e praticidade. A Casa das Bombas, você já sabe, fica ali na Avenida Duque de Caxias, esquina com a Celso Garcia, Avenida Duque de Caxias 3340. E se você quiser ligar lá, você fala com o Leonardo ou com a Gisele no 3339-0090. Casa das Bombas e Ferragens. E você que quer cuidar do seu carro, você precisa conhecer o Centro Automotivo Supercar. Lá o pessoal resolve todos os seus problemas mecânicos e rapidinho. Troca de óleo, freios, motor, lá tem de tudo. Qualidade e agilidade. E o melhor preço da cidade. Está ali, ó, no coração de Cambé, na rua Belo Horizonte 728. No coração de Cambé, Belo Horizonte 728. E se você quiser, agende lá uma visita através do WhatsApp. Anota aí rapidinho. O WhatsApp é 99603-0984. 99603-0984. Supercar, seu carro em boas mãos e você tranquilo. Tamo de volta, minha gente bonita, aqui no Pode Sediar, o podcast mais carismático do Brasil. Sintoniza aí. Diaco, o senhor estava falando que o senhor estava no auge, nós não queremos perder nada. O senhor estava falando que o senhor estava no auge da sua carreira profissional. E aí... eu entrei no grupo de oração e nesse período eu estava fazendo a redação da dissertação de mestrado, que me exigia bastante tempo. Eu voltei a trabalhar, então eu estava trabalhando no IAPAR como pesquisador e eu tinha que redigir a minha dissertação, que tinha um período para terminar. Eu tinha a família para cuidar e também participar do grupo. Então eu não sei como eu achava tanto tempo. E aí, além disso, as pastorais, principalmente o curso de noivos, que nós, como eu já te falei, da Paróquia Coração de Maria, nós somos o casal mais novo e depois de tanto tempo que ficamos lá, fomos o mais idoso. E depois deixamos. E também umas coisas muito bonitas que aconteceram ali na época do curso de noivo. O padre Írio convidou eu e a Wanda para montar aquela equipe que cuida do cerimonial dos noivos. Sim. Foi um grande desafio. E eu falava, padre, mas a gente não tem jeito. Não, vai tocando, vai arrumando, aí vai. Vocês vêm aí a hora do casamento e olha, ajuda. E ajuda. E graças a Deus aí depois foi um trabalho belíssimo que continua até hoje lá, as pessoas participando. E Diácono, uma pergunta. Depois da experiência de oração, da convivência no grupo de oração, o senhor aprendeu a amar mais a igreja? Sim, claro. Porque o grupo de oração aponta para a igreja. O grupo de oração, aí vou falar especificamente do Palavra Viva, muito obediente à igreja e ao pároco que estava lá de plantão da época. Então eles tinham a liberdade, mas estava inserido nos trabalhos pastorais. Sim, porque... Então, não era uma coisa separada, sempre caminhamos junto e participando das coisas da igreja, e isso foi despertando. Agora, uma coisa que me chamou a atenção e que eu tenho que falar é que foi ali que eu aprendi a rezar.
E, Thiago, você tá falando, já é a terceira vez que tô aqui me segurando, eu ia dizer não e vou falar, né? Mas é a terceira coisa que o senhor fala que eu me arrepio aqui. Essa foi a terceira, né? Lá ensina-se a rezar. Ter um compromisso com a oração do Santo Terço, com a palavra de Deus, a buscar a Santa Missa. Muitas vezes a gente pensa diferente, mas quando chega lá é só a ponta. Mas, diácono, no meio de tudo isso, o senhor já falou, mas quando é que como que surgiu essa possibilidade de diácono? O senhor acabou de falar que o senhor é casado, então tem muita gente nos ouvindo, mas como é que ele é diácono e é casado? E aí você está falando desses trabalhos. Como que surgiu essa possibilidade de ser diácono permanente? O que é o diaconato permanente? O senhor podia explicar um pouquinho sobre isso? Então, o grupo de oração, eu participei até em 1995, ali, uns 5 anos que eu participei bastante, bem ativo. E em 1997 surgiu a possibilidade, Dom Albano falou que ia restaurar o diaconato permanente aqui na arquidiocese. E soltou a notícia, isso correu. E aí, entre nós lá da paróquia, as pessoas falaram, você vai, você não vai. Mas a gente não tinha muita referência do que era, porque na época tinha 3 diáconos aqui em Londrina que vieram de fora, que é o diácono René, o diácono Vicente Antunes e o Alberto Tranin, né? Todos eles estão vivos ainda aí, mas eles já estão com uma certa idade, então não tem uma participação mais ativa igual nós estamos aí. Então, mas em 98 aí veio o convite, o padre. Eu participava normalmente, acompanhava os filhos lá no Fórmula 1, que era do Maranata, e que tinha uma inserção na renovação, enfim. Aí o padre me chama, um dia lá na igreja, sem eu menos esperar. Ô Moacir, você tá com muito trabalho? Eu falei, eu tô na ativa ainda. E aí eu gostaria de chamar você para fazer o curso de diácono permanente. Eu falei, padre, mas aqui na paróquia tem tanta gente mais sabida que eu, o senhor vem chamar logo a mim. E sabe o que ele falou para mim? Aquele jeito despachado dele. Isso, você acha que eu tenho capacidade para ser padre também? E virou as costas e saiu. Eu falei, puxa vida, né? Mas o diferencial, Wesley, desse chamado, do afloramento da vocação, que até então eu nunca tinha pensado. Sim, entendi. Confesso para você que eu nunca tinha imaginado essa possibilidade. E aí aquele convite mexeu tanto comigo que naquele momento as minhas pernas bambearam. Eu precisei sentar no banco ali. Falei, nossa, o que está acontecendo comigo? Eu fiquei tão mexido, não tenho palavra para explicar como aquele chamado me tocou profundamente. E aí fui para casa e começaram as dúvidas, né? Sim. Será que eu quero? Será que eu não quero? Como que vai ser isso? Será que agora eu vou ter que ficar só na igreja? Qual o meu trabalho? Eu tenho meu trabalho profissional. Então, aí fui para a escola. Janeiro de 1998, uma crise de nervo ciático inflamado. E eu não conseguia ficar sentado, não ficava de pé, mas eu fui. Mesmo sabendo que no primeiro dia Dom Albano já chegou lá e falou, olha, aqui não está garantida a ordenação para ninguém. Nossa, foi outra surpresa. Eu falei, nossa, vamos ficar 4 anos aqui e não está garantida a ordenação? Eram as dúvidas que eu tinha. E confesso para você, passei 4 anos com aquele turbilhão efervescente dentro de mim. No mundo espiritual, se eu queria, se eu não queria, será que ia dar certo? Será que eu seria capaz? Como que eu ia usar túnica? Olha, passei os 4 anos assim, com aquela dúvida. Teve dia que eu falava assim, acho que eu não vou mais lá não.
Aí a Wanda falava, não, você vai sim. Nossa, olha, já está terminando o curso. Então houve assim um grande apoio da Wanda, né? Da esposa, que foi fundamental. Aquele apoio assim, que você percebe que é o amor de Deus mesmo, apoiando uma vocação que até então estava ali adormecida. E eu nunca me passou pela cabeça de ser diácono. E o interessante é que foi até a formação de 4 anos na época, né? E aquilo, a gente ficava olhando, bom, o que é que nós vamos fazer depois da ordenação? Toda aquela preocupação de como seria, uso de túnica, enfim, os cuidados, né? E o Frei Fabiano, os capuchinhos foram muito importantes na nossa formação, de despertar dos cuidados, dos nossos deveres e direitos ali também, como diácono permanente, de não abandonar a família. Então, e aí em 2001 vem a ordenação, né? Foi marcado no Moringão. Eram quantos nessa ordenação? 19. Então foram os primeiros ordenados aqui. Por essa escola diaconal, sim. Teve um deles que ficou um tempo, porque não tinha idade, não tinha os 35 anos, teve que esperar, né? Mas fomos ordenados e aí veio a outra surpresa. Na época o bispo fez um levantamento das paróquias que precisava de um diácono e que o padre queria. Entendi. E aí, como na paróquia Coração de Maria éramos em 4 e tinha 3 padres lá, e não tinha nenhuma capela, aí me mandaram lá para a paróquia Nossa Senhora do Carmo e na comunidade São José Amarelo. Ali foi o grande desafio, e na comunidade lá do Coati também. Foi um grande desafio, porque a paróquia Coração de Maria é tudo organizado, né? Tudo, até ar-condicionado já tinha na paróquia. Aí eu chego numa paróquia totalmente diferente, não conhecia ninguém, mas eu vejo que foi providência divina. O aprendizado que eu tive que ter ali que eu aprendi a ser diácono. Primeiro dia que chego lá, o padre Jorge, que bom que você está aqui, você vai fazer a celebração domingo e os batizados. Eu falei, nossa, batizado? Eu tinha feito uma prática na escola, né? Mas não tinha batizado ninguém ainda, então era real. Então segura aí. Gente, rapidinho, a gente já volta aí, ó. Fica ligadão. E aí, minha gente bonita, o nosso programa tem o oferecimento da Casa das Bombas e Ferragens e Supercar Centro Automotivo. Casa das Bombas e Ferragens, referências em bombas d'água para poços, irrigação, uso predial e soluções completas para chácaras, sítios e áreas rurais. A Casa das Bombas oferece uma linha completa de utensílios para a sua casa, seu comércio, seu restaurante, além de fogões a lenha, fogões a gás, churrasqueiras e muito mais, sempre com qualidade e praticidade. A Casa das Bombas, você já sabe, fica ali na Avenida Duque de Caxias, esquina com a Celso Garcia, Avenida Duque de Caxias 3340. E se você quiser ligar lá, você fala com o Leonardo ou com a Gisele, no 3339-0090. Casa das Bombas e Ferragens. E você que quer cuidar do seu carro, você precisa conhecer o Centro Automotivo Supercar. Lá o pessoal resolve todos os seus problemas mecânicos e rapidinho. Troca de óleo, freios, motor, lá tem de tudo. Qualidade e agilidade. E o melhor preço da cidade está ali, ó, no coração de Cambé, na rua Belo Horizonte 728. No coração de Cambé, Belo Horizonte 728. E se você quiser, agende lá uma visita através do WhatsApp. Anota aí rapidinho. O WhatsApp é 996030984. 996030984. Supercar, seu carro em boas mãos e você tranquilo. Tamo de volta, minha gente bonita, 106.3 FM Rádio Alvorada, Londrina. E você que tá aí pelo YouTube, ó, comenta aí,
o que você está achando da história do diácono Moacir, juntamente com a missão do diaconato permanente aqui na Arquidiocese de Londrina. Diácono, o senhor falou que chegou lá na comunidade, o padre Jorge falou assim, viu, agora celebração, batizado, o senhor falou, opa, batizado, e aí? Como foi? Aí, escola, ali foi a escola. Ali foi a prática da escola, né? Porque eu peguei todo o material e passei o sábado todo fazendo reflexão e tentando olhar aquele roteiro do batizado. E foi um dia assim muito tenso na minha vida. Mas no domingo de manhã, eu confesso para você que eu senti as mãos de Deus nas minhas costas. Amém. Porque até então a prática de falar em público eu tinha na vida profissional. Nunca tive problema, eu ia muito para Brasília, para Curitiba, até na Assembleia eu fui falar para os deputados uma época, né? Num trabalho que eu tinha feito sobre mapeamento da pobreza no Paraná. Então eu não tinha problema de falar em público, mas falar da palavra de Deus é diferente. É diferente. E ali eu me coloquei e falei, Senhor, é você na frente e eu vou acompanhar. Ali eu senti a presença de Deus me amparando naqueles momentos da celebração. Porque sempre a celebração e junto com o batizado, são duas coisas que tem que caminhar junto ali. Hoje não, hoje a experiência depois de 24 anos, a gente já tem assim, já sabe o roteiro, tudo. Mas naquele período lá foi assim, eu senti a presença. E aí, onde que eu aprendi a invocar o Espírito Santo? Foi lá no Palavra Viva. Foi lá, pediu socorro, né? Pediu socorro, falei. Pediu socorro. E até hoje eu cultivo esse hábito de toda celebração, Senhor, o que aquele povo precisa ouvir? Uma coisa que me ajudou muito também foi, e aí também devo ao apoio da Wanda, é fazer os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Muito bom, muito bom. E a Wanda já ia ali no começo dos anos 90, lá em Itaici, lá em São Paulo. E eu, passados uns 4 anos, aí eu via que ela pegava, todo dia fazia lá a oração. Aí eu falei assim para ela, você vai... Aí eu vou, semana que vem eu vou lá para Itaici. Aí eu tirei uns 10 dias de férias, falei, vou também. Ela ficou assustada, preocupada, né? Mas eu fui. Foi um período assim de que Deus trabalhou muito na minha pessoa, porque eu sempre fui uma pessoa com perfeccionismo muito grande. Aí chegando lá, desconstrói todo esse perfeccionismo, porque as coisas de Deus são mais simples. E ali eu aprendi a rezar ainda mais com a palavra. Os primeiros dias foram difíceis porque o silêncio, então o silêncio me atormentava muito, mas depois a pessoa que me acompanhava lá falou, não, fica tranquilo. E aí eu tive uma experiência muito rica numa segunda-feira de manhã, né, que eu fui na capela lá do Espírito Santo e falei, olha, eu quero sentir o que todo mundo está sentindo, é que eu estou vendo as pessoas numa alegria e eu estou aqui querendo ir embora, querendo... Então, e aí eu senti, de fato, entrei na palavra e percebi assim os sinais de Deus na minha vida. A partir daí, você vê, foi em 2006, eu faço os exercícios espirituais, o evangelho, todos os dias. Tem os cadernos lá em casa, tem um monte de caderno lá que eu faço todos os dias. É um hábito. Quando eu não faço, não dá tempo de escrever, mas eu faço mentalmente. A hora que eu tenho tempo eu vou lá e escrevo uma página por dia. E tudo isso contribui hoje para o seu trabalho, de toda essa vocação, né, que foi despertada, né? Então o diácono permanente pode casar. Ele tem 2 sacramentos? A dupla sacramentalidade, que é o sacramento do matrimônio, e da ordem, que é o sacramento dedicado ao serviço. Então eu não posso ser diácono e ficar só na minha casa. Eu tenho que ser na minha casa primeiro, mas prestar um serviço no reino de Deus.
E a missão, então, do diaconato, o senhor falou aí, o serviço. Tem mais alguma outra ou outras que caracteriza bem? O que caracteriza a missão diaconal são 3 dimensões, que é da caridade, o trabalho de caridade, da liturgia, quando nós participamos das celebrações, né, dos sacramentos que nós podemos ministrar, e da palavra de Deus. Então essas 3 dimensões nos completam. E às vezes fica até difícil de separar onde vai uma, onde começa a outra, né? Exatamente. Então, quando eu fui enviado para uma comunidade, eu tive que, não tinha escrito em lugar nenhum assim um quadradinho que eu ia fazer. Mas uma coisa sempre me chamou a atenção na formação, que o Frei Fabiano falava para nós: vocês diáconos vão ser articulador das pastorais numa paróquia. O articulador é aquele que naturalmente a palavra já diz, articula. Uhum. Então, o que exige isso da gente? Muita humildade, muita oração, ouvir, dar os ombros para as pessoas que sofrem, atender os trabalhos pastorais, estar disponível. É lógico que nós temos a nossa família, o nosso trabalho profissional, que muitas vezes não nos permite estar todo o tempo lá na paróquia. Mas, então eu já estive nessas 2 formas. No tempo que eu estava na ativa, que eu tinha menos tempo, mas quando eu ia lá à noite, eu procurava me inteirar com as pastorais, o que estavam necessitando, ir atrás das coisas, né? E agora, depois que eu me aposentei, aí surgiram até outros trabalhos, que eu tenho mais tempo, e trabalho, eles vão surgindo. A preocupação que eu tinha era, bom, o que eu vou fazer? E eu acredito que deve ser muito das pessoas que estão na escola hoje também. Mas fiquem tranquilos, porque trabalho vai aparecendo. E vai aparecendo de uma forma que a gente menos espera. Então o importante é que a gente possa estar em dia com a nossa oração, e aí Deus provê o trabalho para a gente. E tem muito trabalho na arquidiocese, trabalhos novos que estão surgindo por conta até da formação profissional dos diáconos, que podem contribuir, utilizar, né? Pode contribuir muito. Ô diácono, então, só para a nossa audiência entender, e eu aqui também. Então, o diácono, ele tem a missão, ele não deixou a missão da casa dele, ele tem a missão lá, e ele tem a missão aí de ser esse Cristo servo. Isso. Ele está a serviço, ele é configurado nesse Cristo servo. Então ele serve a liturgia, ele serve a palavra e serve a todos com a caridade, porque aí a caridade é para todos, né? E no meio de tudo isso, ele ainda precisa conciliar também a sua missão lá no seu trabalho, no seu dia a dia, porque ele trabalha. E então ele chega em lugares até que muitas vezes que outros não conseguem chegar, porque ele é o Cristo servo ali num âmbito secular mesmo. Sim. Então essa missão, a gente fala desse tripé, que é a família, que todos nós temos, somos casados e temos filhos, temos netos, né? Eu, por exemplo, tenho 2 filhos e 5 netos. Então a minha família é igual a de todos vocês. Nós temos as nossas dificuldades, as nossas alegrias, e temos também o trabalho profissional, né? No meu caso, sou aposentado, mas nós temos negócio com agropecuária, né? Então eu cuido de uma propriedade lá no interior de São Paulo. E temos também uma renda por conta disso. Agora, outros têm um trabalho profissional que é das 8 da manhã às 6 da tarde, ou é empresário, ou é profissional liberal, né? E temos esse trabalho na paróquia, porque
Nas paróquias, nós diáconos somos nomeados pelo bispo. Então, Dom Jeremias, ele sabe oficialmente onde estão os 93 diáconos da arquidiocese. Aqui na chancelaria tem. Então, há uma nomeação por um tempo determinado. E nós diáconos não somos transferidos de paróquia igual os padres. Então nós ficamos lá. Se há a possibilidade de ser transferido a pedido do diácono, a pedido do padre, mas em comum acordo o diácono e o padre, então assim pode ser transferido. Foi o que aconteceu comigo. Eu fiquei 20 anos na paróquia Nossa Senhora do Carmo e lá na comunidade de São José Amarelo. E depois de 20 anos eu estava querendo viver uma nova experiência. Aí perguntei para Deus: Senhor, o que queres de mim? Foi a pergunta fatal. Mas segura que o senhor vai falar qual foi a resposta de Deus. Gente, rapidinho a gente já volta. Fica aí. E aí, minha gente bonita, o nosso programa tem o oferecimento da Casa das Bombas e Ferragens e Supercar Centro Automotivo. Casa das Bombas e Ferragens, referências em bombas d'água para poços, irrigação, uso predial e soluções completas para chácaras, sítios e áreas rurais. A Casa das Bombas oferece uma linha completa de utensílios para a sua casa, seu comércio, seu restaurante, além de fogões a lenha, fogões a gás, churrasqueiras e muito mais, sempre com qualidade e praticidade. A Casa das Bombas, você já sabe, fica ali na Avenida Duque de Caxias, esquina com a Celso Garcia, Avenida Duque de Caxias 3340. E se você quiser ligar lá, você fala com o Leonardo ou com a Gisele, no 3339-0090. Casa das Bombas e Ferragens. E você que quer cuidar do seu carro, você precisa conhecer o Centro Automotivo Supercar. Lá o pessoal resolve todos os seus problemas mecânicos e rapidinho. Troca de óleo, freios, motor, lá tem de tudo. Qualidade e agilidade. E o melhor preço da cidade. Está ali, ó, no coração de Cambé, na rua Belo Horizonte 728. No coração de Cambé, Belo Horizonte 728. E se você quiser, agende lá uma visita através do WhatsApp. Anota aí rapidinho. O WhatsApp é 99603-0984. 99603-0984. Supercar, seu carro em boas mãos e você tranquilo. Voltamos, minha gente bonita, no Pode Sediar, o podcast mais carismático do Brasil. E hoje nós estamos aqui com o diácono Moacir. Ele contou um pouquinho da sua história, falou das suas experiências do grupo de oração no Palavra Viva, nas pastorais, do convite, e agora estava falando ali da sua missão, da missão do tripé, do diaconato. E aí, estava falando aqui um pouquinho aí, né, diácono, das possibilidades, né, de transferência e tudo, e daí o senhor fez uma pergunta para o senhor: o que queres, né? Como foi a pergunta? O que queres de mim? Porque eu estava num período já 20 anos lá na comunidade, paróquia Nossa Senhora do Carmo, estava feliz lá, mas eu comecei a sentir que tinha outras comunidades que, com muito mais carência de um trabalho pastoral. Então eu perguntei: Senhor, o que queres de mim? E vocês sabem, né? Quando a gente pergunta, Deus responde. E respondeu imediatamente para mim. Não demorou nem 2 dias para aparecer uma demanda lá da paróquia Nossa Senhora dos Migrantes, que o padre Wilson estava precisando de um diácono lá. E o padre Márcio veio me perguntar: você conhece algum diácono que quer mudar de paróquia? Aí eu falei: eu? Aí você? Eu falei: eu tô disposto a vir uma nova experiência. E foi tão de Deus isso que eu fui conversar com o padre Wilson e parecia que eu conhecia ele já há muitos anos. Nunca tinha conversado com ele, conhecia de vista. E lá são várias comunidades e muitos trabalhos. Eu estou muito feliz lá com esse trabalho desenvolvido lá. Então, no mês missionário, eu vejo assim que nós, diáconos, podemos dar uma grande contribuição, porque
todos nós já somos missionários desde o batismo. Sim. E todos nós estamos aí atuando em uma paróquia. Toda a programação, as celebrações, as formações, nós podemos participar. Que a escola dá uma boa base de formação e todos nós já temos uma experiência aí com as missões populares que já passaram por aqui. As missões teve recentemente aí permanente também. Os grupos bíblicos, como é importante nós diáconos não estarmos somente nas grandes celebrações, mas estar lá no grupo bíblico, às vezes com 3, 4 pessoas, é uma missão para nós. É uma missão muito grande, porque tem muitos lugares que o sacerdote não consegue chegar pelas atribuições que ele tem na paróquia. Então nós diáconos temos essa oportunidade nas paróquias, no nosso ambiente profissional, e aí que eu vejo que faz um diferencial você ter uma espiritualidade, não chegar lá querer impor as coisas, mas pelo seu testemunho cristão, que as pessoas percebem rapidinho que você é uma pessoa de oração, que você é uma pessoa que pode contribuir com aquela empresa, seja no trabalho profissional, seja na unidade das pessoas. Então é muito importante que nós diáconos estejamos dispostos a esse trabalho também, porque às vezes é fora do horário, às vezes é domingo, enfim, mas Deus capacitou cada um de nós. Quantas vezes eu sou chamado para fazer uma exéquia domingo à tarde? Então eu me coloco no lugar daquela pessoa que está chamando, daquela família que precisa da presença da igreja. A maioria das vezes eles não me conhecem ou não conhece o diácono que vai lá, mas é a igreja, conhece a igreja. Exatamente. Então o importante é que nesse mês missionário nós como igreja estejamos junto com o nosso povo nas orações, porque a igreja vive da missão. Jesus Cristo foi o maior missionário. Então como é importante, você recebe um chamado para dar uma formação sobre missão, ou ouvir alguém lá da comunidade falar para prestigiar, é muito importante. O próprio trabalho pastoral também é uma missão. Eu vejo lá pastoral familiar, o do batismo, o dízimo, o vicentino, que eles deixam as suas casas, seus afazeres, as catequistas, e vão ao encontro do nosso povo. É um povo que precisa da presença da igreja. Então, hoje eu digo para vocês, sou muito feliz nessa missão diaconal, que eu não imaginava como ia ser, mas Deus vai desvendando, como se fosse descortinando cada dia novas missões na nossa vida. Eu, por exemplo, jamais imaginei um dia de coordenar os diáconos, depois ser coordenador da escola diaconal. Nossa, isso sempre trouxe assim muita preocupação comigo pela responsabilidade. Mas falo, Senhor, se você me chamou de alguma forma, me capacita. E graças a Deus tenho conduzido os trabalhos, assim, com todas as limitações que eu tenho, mas assim, com grande êxito, com grande alegria de ver o trabalho dos diáconos que foram ordenados, que nós tivemos junto nesse período de formação, né, que é um período importante na vida, que vai definindo, a pessoa vai olhando, vai vendo, vai discernindo se de fato é aquilo. Então, como é importante, porque nós estamos em tudo na nossa vida em missão. Somos uma missão e também somos missionários que às vezes não precisa ir longe. É na nossa casa, no nosso condomínio, é no mercado onde você vai, onde você trabalha, sempre fazendo missão. E as pessoas, elas desejam essa presença da igreja cada vez mais, seja nos ministros ordenados, seja nos ministros extraordinários, né? Sim. Todos nós fazemos
parte desse povo de Deus que está aí a serviço. Viemos para servir o reino de Deus. Olha aí, gente, bonita. Bonito isso que nós estamos ouvindo. Então, você que tinha dúvida, não sabia muito bem o que era o diaconato permanente, hoje nós podemos entender que são homens que foram chamados por Deus para servir a comunidade e o povo de Deus nessa forma simples, acessível, com a missão de levar esse Cristo a toda criatura, independentemente dos lugares, né, diácono? Sempre pensando que os pequenos precisam também ali da presença do Senhor. Aliás, são os prediletos, né? Aqueles que realmente necessitam. Diácono, e pra gente terminar aqui o nosso programa, porque passa muito rápido. Passa muito rápido, voa, né? O senhor falou da sua vida, falou um pouco da sua história na igreja, do chamado, falou dessa missão diaconal, e nesse mês de outubro é muito importante a gente entender quais são as missões que o senhor nos chama. O senhor falou uma coisa que às vezes a gente vai em lugares e a gente não pensar só nos grandes públicos. Nós tivemos uma ação da Renovação Carismática onde nós chamamos vocês, os diáconos, e eu achei muito engraçado. Vocês não abriram a boca. Não abriram a boca, mas tocaram nas pessoas. E, diácono, quantos testemunhos eu tenho depois daquele dia de pessoas assim dizendo assim: Wesley, eles estão ali e nós não sabíamos como convidar, se aproximar, o que fazer. Então, assim, a presença do senhor aqui é muito importante, não só para o nosso movimento, mas eu queria testemunhar isso. Ele falou, aqueles toque, porque só foi um toque, vocês não abriram a boca. Fez a diferença na vida de muitos. Então, eu quero aqui para terminar dizer para o senhor muito obrigado, que o senhor possa ir junto com o corpo diaconal continuar a missão, e perguntar para o senhor, se o senhor tivesse que dizer algo para esses monte de missionários aí que estão nos acompanhando aí, nos assistindo, o que o senhor diria como um diácono da igreja, como alguém que serve ao Senhor com alegria, como o senhor falou, sou feliz nesse chamado? O que o senhor diria para nós missionários nesse mês? Qual é a palavra de motivação e direcionamento? A primeira palavra não podemos esquecer que somos filhos amados de Deus, sonhados, únicos no mundo, com a graça toda na nossa vida. E o que devemos fazer é a grande gratidão ao que Deus já fez por mim e por você também. Olhe na sua vida, 2, 3 anos atrás, como era, como é hoje. Não tenha medo dos trabalhos. Sempre vai haver aquele frio na barriga, aquela dúvida. Mas esse é o lado humano, porque Deus capacita sempre. As minhas experiências com Deus foram naqueles momentos assim que eu achava, e agora? O que eu vou fazer? Então, vale a pena assumir os trabalhos. Eu não falei aqui, mas tem o trabalho da visita à Santa Casa, aos enfermos, que foi especialmente para mim, que precisava ser curado de um trauma de infância. E hoje eu estou lá visitando e com uma alegria muito grande de poder ir lá, ouvir as pessoas, às vezes fazer uma oração. A preocupação, que oração que eu vou fazer? Senhor, passa à frente, vai preparando, te entrego todos esses que estão aí, que vão ser visitados, que estão lá, que necessitam de um tratamento. Então o que eu digo assim, que vale a pena o trabalho, às vezes tira um pouco o nosso sossego, mas a alegria de estar servindo é muito grande e muito gratificante, porque não podemos esquecer o que a gente está fazendo aqui. Nós estamos passando uma herança também para as pessoas da nossa família, para os nossos netos, para os nossos filhos, que estão observando como é participar da igreja. Às vezes nesse tempo atribulado, algumas críticas,
Vamos lembrar sempre que Jesus Cristo ressuscitou por cada um de nós. Amém. Amém. Diácono, muito obrigado mais uma vez. Eu vou pedir que o senhor dê a bênção final aqui pra gente, quando a gente for encerrando aqui. E a você que nos acompanhou e acompanha semanalmente, meu muito obrigado. Que você continue firme e agora já mais informado aí do conteúdo aqui do nosso Pode Incendiar. Nós todos somos chamados à missão. E hoje falamos aí um pouquinho da missão do Diaconato Permanente. Fique com Deus, povo santo. Diácono, nos dê a bênção. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, abençoai-vos Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abraço, gente bonita. Pode falar, Diácono. Ide em paz e o Senhor te acompanhe. Graças a Deus. Tchau, tchau, gente boa. Podcast Pode Incendiar. Oferecimento: Casa das Bombas e Ferragens e Supercar Centro Automotivo.